Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Vasco que anunciou aí Álvaro Pacheco, novo treinador aí para comandar o Vasco no restante da temporada. Tomara que seja até o restante da temporada. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes, já deixando os créditos ao canal do SBT Esportes na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. É do Fla. Gente, é hoje o jogo em São Januário. Por isso que meu marido tá quietinho. Tá nervoso? Não, ele fala toda vez assim, eu não vou nesse jogo não. Eu não vou nesse jogo não. Aí dá um tempo, um minuto lá, um jogo 9h30, aí dá 7 horas. Tô indo pra São Januário. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram que eu lembrei de vocês. O quê? A reação da minha esposa quando eu falo que eu vou pro jogo. 3 horas da tarde, só que o jogo é só 10 horas da noite. Eu passo por isso direto. Fala, Flavinho! Seu Edmilson veio do Amapá para o jogo desta terça e aproveitou para comprar camisas do Vasco. O que ele e muitos vascaínos não estão entendendo bem é o momento político do clube. É uma troca daqui 7-7, mas eu espero que 7-7 saia para melhorar o nosso Vasco. Pro torcedor é tudo muito difícil, né? A gente estava com a expectativa lá em cima. A gente precisa entender o que está acontecendo ainda. As notícias chegam de um jeito, chegam de outro. O Vasco realmente não teve sorte nem na SAF, né? A única SAF que deu algum problema foi a nossa, né? O Botafogo, o Galo estão aí em cima. Enquanto a situação política não se define, o Vasco enfrenta o Fortaleza, precisando vencer para seguir na Copa do Brasil sem passar pela disputa de pênaltis. Os vascaínos não esperam facilidade, mas garantem que vai dar Cruz de Malta na cabeça. Vai ser um jogo difícil, né? Não vai ser fácil, mas estou confiante. Uns 2-1 Vasco aí, acho que a gente sai com essa vitória aí. Fortaleza é um time que gosta do jogo, então eu acho que vai dar pra gente. O time que deixa jogar e joga também, acho que dá 2-1. A gente tem que ganhar de qualquer jeito, pô. Tá em casa. Tem que encher esse estádio aqui e ganhar do Fortaleza. Eles só pensam que eles são o quê? Eles são leão, pô. Nós é bacalhau. A torcida aprovou a chegada de Álvaro Pacheco, eleito o terceiro melhor técnico da Liga Portuguesa. Mas acredito que ele possa fazer um grande trabalho sim, por que não? As apostas hoje em dia do futebol brasileiro são em técnicos estrangeiros, com uma forma de jogar diferente, para tirar alguma coisa fora da caixinha, né? Como assim podemos dizer, e torcer. Vamos aguardar. Mas empolgada mesmo, a torcida vascaína está com a possível volta de Felipe Coutinho. É um cara que já conhece o clube, conhece onde ele vai jogar, tem a vontade de jogar no Vasco, estava com vontade de voltar, e eu acho que ele vai bater certinho, o pai numa ponta, ele na outra. Vamos parar o Rio de Janeiro na volta do homem, não tem jeito. Papo de fechar aeroporto? Fechar aeroporto, não vai dar vazão. Oh, que torcida maravilhosa essa torcida do Vasco da Gama, hein? Vene Casa Grande, casa cheia hoje. A gente comentou muito sobre esse placar no primeiro jogo, o jogo lá no Castelão contra o Fortaleza. O empate não ficou tão ruim. Era um momento que o Vasco tinha perdido o Ramon. Acho que o empate foi maravilhoso, né? A gente até, eu e você tivemos a mesma opinião em relação. O Vasco não pode pensar assim. O Vasco é um time gigante. O Vasco tem que, independentemente do momento, pensar sempre em vencer. Mas, olhando o todo, não foi tão ruim esse empate, hein, Venê? Não, foi um empate com um gosto maravilhoso de vitória. Tanto é que os jogadores do Vasco saíram comemorando bastante. O próprio técnico interino, Rafael Paiva, também comemorou bastante o resultado. E o próprio Rafael Paiva chegou lá, antes do jogo, dizendo: a nossa ideia é chegar aqui e ficar vivo para o jogo da volta em São Januário. O que eu considero um tremendo absurdo. A gente teve até esse debate aqui com o Pedrosa, mas o momento do Vasco é para isso mesmo. O meu ponto é o seguinte: não pode naturalizar isso, não pode normalizar isso, não pode achar que o Vasco da Gama tem que achar isso normal. Pelo contrário, com todo respeito ao Fortaleza, que é um baita clube, super organizado, é SAF também, uma SAF super organizada, mas o Vasco é enorme, é gigante, como o próprio Pedrosa gosta de mencionar aqui. Dito isso, um jogo importante para o Vasco em São Januário. Eu acho que por ser em São Januário dá uma equilibrada um pouco. Sim. E não é importante apenas esportivamente falando, financeiramente também. Porque o Vasco se eliminar na Copa do Brasil
vai fazer com que o Vasco deixe de ganhar dinheiro na classificação. E isso seria horrível, porque a gente está lendo no noticiário aí das pessoas que cobrem o dia a dia do Vasco da Gama, direito de imagem dos jogadores em atraso. Mesmo sendo uma SAF, uma confusão danada. A SAF, 7-7, vai, fica. Eu acho que dentro de campo o Vasco tem que jogar muita bola, porque vai pegar um time que é enjoado de vencer, que é o Fortaleza. E aí a gente tem o retorno hoje aí no Vasco, do João Vitor e o Payet em relação a esse primeiro jogo com o Fortaleza. O João estava com a suspensão, porque ganhou o vermelho contra o Água Santa. E o Payet é uma questão clínica. E aí ficam à disposição do Rafael Paiva, que quando chega o Álvaro, a gente já mostrou aqui o anúncio, né, do Vasco em relação a esse novo treinador. Aí o Rafael Paiva volta a apresentar o Cariocô aqui de forma integral, né? Não vai mais ficar dividindo a apresentação do programa, treinar o Vasco da Gama, não é mesmo, Vene Casagrande? Ele volta só para apresentar o programa aqui no SBT aos domingos. Ô, Vene, e o João Vitor, que deve ser o titular nessa zaga do Vasco. Improvisado na verdade, na lateral direita. Exatamente. O Vasco deve manter aí o Rossi também no ataque, embora tenha o Adson à disposição. Eu, particularmente, acho que se o Adson estiver bem, clinicamente falando, 100%, eu prefiro ver o Adson jogando ao Rossi entrando como titular. Rossi é um jogador importante, o espírito dele, torcedor dentro de campo, mas eu vejo o Adson vivendo o melhor momento dentro de campo, acho que, na minha opinião, seria titular. E agora, aí, tem outro problema que você vai levantar a bola, que é a questão do Hugo Moura nem ser relacionado. É o drone seu, isso é um drone seu. O que aconteceu? O fato é o seguinte, ele tá treinando normal, tá bem fisicamente e não foi nem relacionado pelo técnico Rafael Paiva. Isso me chama muito a atenção. Estamos falando de um jogador que foi contratado por 10 milhões de reais há pouco tempo. 10 milhões de reais. É um investimento alto que o Vasco, o 7-7, enfim, não importa quem fez, o investimento foi feito. E o jogador, tecnicamente falando, não foi nem relacionado. Isso mostra o quê? Que o Vasco errou na contratação, porque não faz o menor sentido você contratar um jogador para ser titular. Tudo bem que foi um pedido do Ramon Dias, o último treinador. Pois é, isso... Beleza. Isso pode pesar. Só que mesmo assim, Fernandinha, quando você nem relaciona esse jogador, você, entre aspas, desvaloriza demais esse atleta e mostra para o mercado e para a torcida, olha, a gente assume que a gente errou. Não faz sentido isso. Eu acho que ao menos ele poderia ser relacionado, ficar num banco de reservas. Copa do Brasil não tem limite, igual a Libertadores tem, limite de jogadores no banco de reservas. Na Libertadores o limite é menor, na Copa do Brasil não. Aí você nem relaciona o jogador... Você passa um recado, né? Passa um recado, exatamente, para a torcida. Olha, a gente errou na contratação. E tem mais, nos bastidores, o jogador não gostou, obviamente. E aí eu fui questionar uma pessoa da diretoria do Vasco e falar, ó, o cara tá chateado, o cara tá triste, não foi nem relacionado. Aí o cara respondeu, sabe o quê? Ah, que bom que ele tá chateado e triste. Assim ele treina melhor e aí reconquista a vaga dele. Teve isso? Teve. Não, e faz sentido a resposta dos dirigentes do Vasco. Mas... Que bom que o jogador não está feliz em não ser relacionado. Mas o ponto é, por que ele não foi relacionado? Porque tecnicamente ele não agrada essa comissão técnica? E aí foi um erro a contratação? E é uma comissão técnica caseira. Pois é. Para pensar, não é um novo treinador que chegou, que às vezes acontece, você sabe disso. O cara chega, ó, esse eu não gosto. Inclusive, falamos da situação do próprio Michael, o zagueiro, que quando chega o Ramon, ele Sim. faz um movimento parecido com o Michael, assim, de, esse cara aí eu não vou usar muito. E hoje se transformou num cara importante, inclusive com o próprio Ramon. Agora, a gente tá falando de uma comissão completamente caseira, já empurrar o jogador e falar, esse aqui não vai ser relacionado, um cara que foi o último investimento feito pelo Vasco, um investimento que não foi pequeno, foi um investimento alto. Realmente, na minha opinião, isso passa um recado. Passa um recado. Pra mim, quem? É um recibo, olha, a gente errou na contratação. E quando eu falo a gente, é o Vasco. Tudo bem, aconteceu, a pedido do técnico Ramon Dias, era uma outra gestão, uma outra comissão técnica, mas mesmo assim, eu entendo que o Hugo Moura, ele errou, sim, contra o Atlético Paranaense, mas esse erro faz com que ele nem seja relacionado contra o Fortaleza, um jogo extremamente importante pela Copa do Brasil. Agora, põe na tela aí um tweet. Cadê, Vene? Olha aí o que estão falando. O El Flá botou. Cadê o Pedrosa com o tênis da sorte? Vou andar aqui, hein, Cris? Vou até pertinho de você. Olha o campeão aqui, ó. Eurotrip dele. A fotinho que ele posta. Vou ficar paradinha pra tentar... Ah, aí. Ó. Ó o tênis dele.
Não é esse, Vene, o tênis da sorte. É esse? Ele vai ter que mudar o tênis da sorte, porque o tênis da sorte não tá dando mais sorte. Você tem um ponto. Agora vai ser esse amarelo. Se o Vasco vencer hoje, classificar. Agora é o amarelo. A gente fala pra ele, ó, seu tênis da sorte agora é o amarelo. Agora... Aí dentro de casa contra o Fortaleza, Álvaro Pacheco vai estar no estádio para estar, não para estar comandando o Vasco, mas sim lá ainda, né? Acompanhando de fora, mas logo vai estar ali treinando a equipe vascaína, Vasco que concretizou o Álvaro Pacheco como seu treinador efetivo aí, pessoal. Depois da saída do Ramon Dias, Vasco trouxe um cara pelo histórico, né? Pode ser até melhor do que o Ramon, né? O Ramon que teve ali altos e baixos treinando o Vasco da Gama. E lembrando, pessoal, que o Vasco que está de olho no Felipe Coutinho que está, né, no final de carreira já ali jogando no Catar, talvez não esteja satisfeito para sair esta notícia na imprensa de que o Vasco estaria interessado no Felipe Coutinho. E é esperar, né, cara? Se Felipe Coutinho vier pro Vasco, o patamar do Vasco muda totalmente. Vai ter 2 jogadores ali que podem decidir partida, que é o Payet, né, e o Felipe Coutinho. Tem o Verratti também, que joga muita bola lá no ataque. Então o Vasco trazendo o Felipe Coutinho iria resolver muito em relação à estrutura do time titular. É isso aí, torcida vascaína. Hoje teremos Vasco em campo contra o Fortaleza. Decisão aí, Vasco que empatou a primeira partida na casa do Fortaleza e agora tenta decidir em casa, né, a sua classificação. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.